Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, o teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o como holocausto, sobre um dos montes que eu lhe indicarei. No versículo 3, Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 servos e o seu amado filho Isaque. E ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, 3 dias de caminhada, Abraão, levantando os olhos, viu longe o lugar onde Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Repita comigo: adoraremos e voltaremos. Muito bem. Versículo 6. Então Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre os ombros o seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo, enquanto caminhavam os dois juntos. Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que ele replicou prontamente: sim, meu filho. Então Isaque o indagou: eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente chegaram ao lugar que Deus lhe apontara. Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho, colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. No entanto, presta atenção nessa palavra anjo que está aí, está em letra maiúscula, não está? Anjo. Entretanto, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estenda a tua mão sobre o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, o teu único filho. Senhor, a tua palavra foi lida e nesta noite quero que venhas me usar, meu Deus, apenas como instrumento. No encerramento desse projeto de vida, nós estamos nos preparando, meu Deus, para entrarmos em 2017 com a tua bênção sobre as nossas vidas. E que essa palavra venha nos instruir, que essa palavra venha nos qualificar, para nos colocarmos na tua presença e sermos abençoados por ti. É isso que eu quero que aconteça para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Amém. Nesse terceiro dia, nós vamos encerrar o nosso projeto de vida. Eu queria que você entendesse que nós estamos tratando desse texto desde o primeiro dia, também do texto lá de Samuel, que fala que Deus prefere que você obedeça do que preste sacrifício a Ele, né? Que está em 1 Samuel 15, 22. Deixa eu ver se a minha Bíblia já está aberta aqui. 1 Samuel 15, 22 diz assim: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então nós estamos tratando de temas muito importantes referente ao ano que vai entrar, porque eu quero que você entenda assim muito profundamente as coisas espirituais, que Deus ele não vai mudar a circunstância do universo por causa de você. Não que nós não mereçamos, viu? Longe disso. Nós somos criaturas de Deus. Depois que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nos tornamos filhos de Deus. E ao se tornar filho de Deus, você tem parte de todas as coisas de Deus. Mas a justiça de Deus faça com que ele se comprometa inteiramente com a palavra. Então, em Eclesiastes 3, o universo está formado e toda a estrutura já está pronta. Para nós sermos abençoados por Deus, nós temos que nos submeter à estrutura. Eu quero mais uma vez lembrar você é uma pessoa livre, você tem livre-arbítrio. Nós fazemos o que queremos fazer. A nossa vida é dirigida por nós. Nós podemos pedir a bênção de Deus ou não pedir a bênção de Deus. Entenda que quando você não pede a bênção de Deus, Satanás vai entrar na tua vida, porque ele é ladrão. E o ladrão entra sem te avisar nada, né?
Quantas pessoas que já tiveram o dissabor de chegar na tua casa, tudo arrombado, tudo quebrado, e quando eles entram, você percebeu que faz uma anarquia. Uma vez nós tivemos a nossa casa invadida e até coisa de geladeira levaram embora. E deixa tudo quebrado e leva coisas importantes da tua vida. Esse é o ladrão. E Jesus não é ladrão, Jesus precisa ter a tua autorização para entrar. Essa autorização é uma coisa que nós damos mediante a obediência. E muitas vezes durante a nossa vida está muito difícil para nós obedecermos. Viu? Trago à tua memória que é muito difícil. E quantas vezes você vê pessoas no dia a dia desobedecendo. Estamos passando por um momento político-social muito conturbado no nosso país. E hoje nós vemos muitas pessoas reclamar do nosso Congresso, né? Que o Congresso é o ajuntamento da Câmara de Deputados com os senadores, forma o Congresso Nacional, que administra as leis do país. A nossa Carta Máxima, que é a nossa Constituição de 1988, quando ela foi reformada, está sendo passada por cima, né? Você tem visto o Legislativo brigando com o Judiciário. Antigamente se tinha na cabeça que lei você não discute, se cumpre. Agora a lei se discute, né? Então nós estamos num momento muito ruim do nosso país. E nós como população reclamamos. Ah, mas por que está acontecendo? Está acontecendo porque nós escolhemos essas pessoas. A administração, a nossa riqueza, a minha riqueza e a tua riqueza, que é nos tirada, presta atenção, imposto, o nome já falar, que é uma coisa que impõe sobre a tua vida, né? O leão, ele é muito bom para pegar os nossos 27,5%, nossos 11%, nossos 15%. Você sabe que dependendo da tua faixa salarial, o imposto de renda é retido na fonte. Irmãos, é retido na fonte. Você não fala assim, olha, leão, você é um cara bonitinho, essa sua juba maravilhosa, pode tirar os meus 15% do meu salário. Não, eles tomam. Isso é riqueza. Toda riqueza vai para um lugar que se chama governo. E nós escolhemos o governo para administrar as nossas vidas. Certamente, escolhemos mal. Porque todo esse dinheiro que está sendo desviado, irmãos, entenda, é o meu dinheiro e o seu dinheiro que está sendo usurpado de nós. Viu? Hoje você passa necessidades de saúde, quando você depende do SUS, que é o governo federal que administra toda a saúde no país, ele manda para o Estado manda para a prefeitura. Quando chega aqui já não chega mais nada, porque em todas as escalas do governo está sendo mal administrado o nosso dinheiro. Aí a gente quer que Deus resolva. Deus dá um jeito, viu? Aí Deus fala para você, não tem um título, querido, porque você tem a liberdade de escolher, e escolher bem ou mal. Nós escolhemos mal. Aliás, não vamos entrar na política hoje, que desde a descoberta a coisa já não foi boa, né? Não sei por que os holandeses não brigaram mais lá em cima, né? Devia ter expulsado aqueles caras. E nós perdemos e ficou nessa situação. Mas são as escolhas hoje. E nós escolhemos mal. E para 2017, eu quero que você entenda, você precisa escolher bem o que você vai fazer. E o texto que eu baseei esse projeto de vida foi na vida de Abraão e do seu filho, que o filho foi a promessa. Um dia lá atrás, bem antes, Deus falou assim para ele, farei de você uma grande nação. E ele pegou aquela palavra, mas ele falou assim, vai fazer de mim uma grande nação, mas eu não tenho filho, a minha mulher não pode ter filho, nós já estamos numa idade avançada. Aí um dia apareceu os anjos do Senhor e falou, vai ter filho. O filho não vinha, eles fizeram Ismael, pegou uma concubina, deu para o marido, né? Eu acho que uma mocinha bonitinha, o velhinho se assanhou com a bonitinha, saiu Ismael, que traz problema até hoje. Os palestinos são descendência de Ismael e os judeus são descendência de Isaac, viu? Por isso que o couro está comendo até hoje, desse problema lá atrás. Eles quiseram ajudar Deus, Deus não precisa da ajuda. Toda vez que a gente intervém no plano de Deus, a gente atrapalha. Aí esperaram, fizeram outras coisas, chegou o menino. Quando o menino chega, Abraão se deslumbrou com o menino era a coisa mais importante para ele. E ele começou a deixar Deus de lado por causa do menino. Passado essas circunstâncias, Deus um dia chega para ele e fala assim, cara, eu quero o teu filho como holocausto, porque você vai precisar dar ele para mim. Porque o menino estava tomando o lugar de Deus. Ele se assusta, porque Deus nunca havia pedido sacrifício humano. Tinha deuses pagãos que pediam isso, mas o Deus eterno nunca tinha pedido. Mas Deus precisava falar com ele na linguagem dele. Então às vezes acontece coisa na nossa vida para a gente poder acordar e entender o que está acontecendo.
Mas uma coisa muito importante que eu vejo nesse texto, e vamos encerrar com ele hoje, eu falo para você, com todos os defeitos que Abraão tinha, e não são poucos, ele ouviu a voz de Deus. Eu quero que em 2017, ouça a voz de Deus. Ouça. O que Deus te pedir, faça. Leia mais a Bíblia. Não deixa nada nesse mundo. Aí aparecem muitos Isaques na nossa vida, viu? Às vezes você pede para Deus uma coisa e aquela coisa toma conta da tua vida. Quantas vezes que o emprego virou Isaac? Aí você entra de manhã, sai meia-noite, depois entra às 6, sai meia-noite. Aí você esqueceu da tua família, você esqueceu dos teus filhos, você esqueceu da igreja, você esqueceu dos teus amigos, fica resumindo só a trabalhar. Aí você trabalha bastante, a empresa te paga. Você faz hora extra, a empresa te paga. Só que a empresa tem uma relação profissional conosco. E nós temos uma relação sentimental com a empresa. Aí chega um dia que você virou apenas um número e você é dispensado. Quando você é dispensado, você fica no mar, perdido. Mas eu dediquei a minha vida inteira para a empresa, o patrão te pagou todos os dias. E você que colocou a empresa num lugar errado na tua vida. Assim se faz com o marido, assim se faz com a esposa, assim se faz com o filho, assim se faz com o carro. Tem muitos Isaques em nossas vidas. Tem muitas coisas que talvez eu quero que o Espírito Santo toque na tua mente agora, enquanto eu estou falando, que em 2016 tomaram o lugar de Deus. Desculpa, Romanos capítulo 12, versículo 3. Quanto mais fé, mais perto de Deus. Desculpa, quanto menos fé, mais longe de Deus. Mais perto de Deus, você vai receber mais poder. Mais longe, menos poder. Só que na hora que precisa de muito poder, nós não demos nada para Deus. Porque algum Isaac entrou na nossa vida e tomou o nosso lugar. E praticamente nós começamos a ficar cegos quanto a isso. Quando vem alguém te falar, e Deus vai usar alguém para falar certamente, porque desculpa, viu? Por melhor que você seja, por melhor que achamos que sejamos, que nós não somos nada, Deus não vai descer na terra para falar com você, Ele vai usar a palavra. Porque a maior profecia revelada é uma palavra de cima do púlpito sendo pregada. Muito cuidado com recados, viu? Porque Deus fala através da palavra. A lei e o profeta duraram até João. Depois disso o homem prega força para entrar no reino. A força de estar reunido no corpo de Cristo. A força de você buscar o poder da palavra e ser abençoado. Talvez, no decorrer da vida, quantas coisas que nós deixamos de alcançar, porque alguns Isaques tomaram conta de nossa vida. Aí a gente se afasta de Deus. Tranquilo, irmãos, e isso acontece de uma forma tão sutil, que quando você vê, você está longe. Quando você vê, teus filhos cresceram e você não acompanhou teus filhos. Aí quando você vê, um filho se perdeu e você não sabe por que perdeu. Porque muitas vezes nós demos ênfase a outras coisas e não aquilo que nós fizemos. Porque filho precisa de carinho. Filho precisa de abraço, de amor, de colo, como precisa de correção. E a correção e o amor tem que estar no mesmo nível. Você não pode espancar teu filho, mas você tem que dar amor para o teu filho. Quanto mais amor e mais exemplo, menos correção vai ter teu filho. Porque filho é responsabilidade nossa. Não é de professor de rede pública, não é de prefeito, não é de governador e nem de presidente da república. Educação de filho é responsabilidade de pais. E aqui me traz uma lição muito importante, quando Abraão, e nesses 3 dias nós estamos falando sobre isso, ele passou tudo aquilo, ele saiu, ele esperou Deus falar com ele, ele foi para o monte, chegou no pé do monte, deixou os servos, o jumento, pegou a lenha, pôs no ombro, deu a faca e o fogo para o menino, e os dois subiram. E chega no meio do caminho, o menino muito esperto, porque ele estava acompanhando a vida do pai. Ele sabia que quando se falava de sacrifício de animais, tinha que ter o cordeiro. Aí o menino muito inteligente fala assim: ô pai, de boa, veja bem, está faltando alguma coisa. Irmãos, o pai estava levando o filho para ser sacrificado. Ele mantém o equilíbrio e fala assim: filho, descansa, Deus proverá para si o cordeiro. E não parou de caminhar. Em 2017, quando o problema chegar na tua vida, não pare de caminhar. Satanás vai criar N obstáculos para que você pare.
Porque se você parar, Deus não pode concretizar a bênção na tua vida. E interessante, você vai entender que no fim da mensagem, o sacrifício que Deus havia pedido não foi feito, porque o Cordeiro entrou no lugar. Que você vai entender no final da mensagem que o Cordeiro é Jesus Cristo. Que em 2017 você não precisa sacrificar, você só basta obedecer, que Jesus vai estar em todos os lugares que você precisar de um livramento. Eu falei para você que em 2017, Jesus vai estar em todos os lugares que você precisar de livramento. Se alguém se levantar lá no seu emprego e vai querer o teu cargo, Jesus vai te proteger, porque você é uma pessoa honesta, trabalhadora, não perde hora, cumpre com todas as suas determinações. Você é um funcionário exemplar, ninguém manda embora quem é bom. Aliás, quem é bom recebe até salário melhor, mesmo no tempo de crise, porque empresa nenhuma vai querer que um bom funcionário saia para ter que treinar outro, começar lá do começo. Se valorize. Você é filho de Deus, não deixe que os problemas te destruam emocionalmente. Agora a gente está lendo aqui uma coisa que me chamou a atenção no texto. Quando Abraão chega ao pé do monte, a palavra diz que ele ergueu os olhos e viu o monte, aonde estava, que Deus havia preparado. Na minha interpretação desse texto, eu creio que Abraão nesses 3 dias deve ter andado apreensivo. Caminhando, talvez de cabeça baixa, né? Puxa vida, já faz um dia que eu estou andando e Deus não falou nada. Será que eu vou ter que ir para o monte mesmo? 2 dias, 3. Quando chegou no pé do monte, ele ergueu a cabeça. Quer dizer, ele estava triste, mas ele não deixou transparecer a tristeza. Tanto é que ele conversou com os empregados, falou: fica aqui, eu e ele subiremos, adoraremos e voltaremos. A fé dele estava em Jesus, estava em Deus naquele tempo, porque Jesus ainda não estava manifesto em pessoa. Então Deus estava tratando com ele. E quando ele sobe, e o menino ele fala: Deus proverá para si, filho. Ele não perdeu a esperança. Não perca a esperança. Quem sabe, hoje é dia 18 de dezembro, você fez algum pedido no projeto de vida de 2016 que ainda não aconteceu. Nesses 14 dias que faltam para terminar, 12 dias, Deus pode te surpreender e trazer a bênção sobre a tua vida. O que precisa para Deus fazer isso? A nossa obediência, o nosso comprometimento. Deus precisa que nós sejamos comprometidos com a voz dEle. E a voz dEle hoje para você é a palavra que é lida por você. É a palavra que é lida e explicada. Não sei se você tem percebido, mas aqui na comunidade a gente prega em cima do que a gente lê. Porque é uma igreja voltada, é uma comunidade voltada para o ensinamento. Você não está aqui para ter cultos emocionantes e você sair rodopiando. Irmãos, não tenho nada contra isso, por gentileza, me entenda. Sou pentecostal, acredito nos dons do Espírito Santo, mas a vertente desse lugar é te ensinar. Porque a Bíblia já diz lá no Velho Testamento, no livro que a falta de conhecimento faz com que não sejamos profeta. Amós capítulo 6, é isso? Falta conhecimento. A escola bíblica tem sido uma bênção. As pessoas não aparecem. 50, 60 pessoas de um total de 700 que passa aqui no final de semana. Cadê o restante? Os Isaques estão tomando conta da nossa vida. O Isaac da festa, o Isaac... Irmãos, por favor, eu não sou contra nada disso, mas a escola bíblica é 1 hora só. Até o teu deslocamento da tua casa para cá, você vai gastar no máximo 1h30. Vamos dizer assim, que 1h40 para você sair da tua casa, chegar aqui e chegar no lugar que você ir. Você pode jantar à noite, pode fazer churrasco. E se fizer churrasco com carne boa, me chama, viu? Eu estou sempre às tuas ordens, hein? Lógico que carne magra, né, doutor Celso? Que a gente tem que tomar conta das coisas, não é? Entendeu? Mas não vem, por quê? Porque aparece Isaques. Quantos domingos que você poderia ter vindo ouvir a palavra de Deus? E os Isaques apareceram. E nós tiramos o centro da nossa vida para as coisas do mundo, para as coisas que vão se perecer. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala: velho, presta atenção, aonde você colocar o teu tesouro vai estar o teu coração. E muitas vezes nós estamos colocando o nosso tesouro em coisas que se acabam. Com todo respeito, amizade vale mais do que dinheiro, viu? Tem coisa que o dinheiro não compra e as amizades fazem acontecer. E muitas vezes nós estamos perdendo a amizade com Deus. Se estamos perdendo com Deus, imagina com as pessoas. Porque às vezes nós ficamos voltados só para o nosso umbigo. Romanos capítulo 16, Paulo fala assim: cuidado, as pessoas estão ficando loucas, só enxergam o seu umbigo. Pessoas que andam assim olhando para... Não abre a visão espiritual da coisa.
Mas Abraão teve esse contato com Deus. Ele veio de cabeça baixa 3 dias. Quando chegou no pé do monte, ele olhou para cima e falou: é aqui. Deus falou: suba com o menino. Subiu com o menino no pai, está faltando alguma coisa. Mas era um menino educado. Abraão educou muito bem, mesmo na velhice ele educou muito bem o menino. Porque chegaram lá em cima, ele preparou as pedras. Vamos dizer que o altar era dessa altura. Você levantava todos com pedras, você punha as pedras. Aqui em cima você punha a lenha. Depois você punha o animal, matava o animal e tacava fogo. Aquela fumaça que agradava a Deus, porque o sangue daquele animal purificava os teus pecados. E no momento que chegou a instrução dele preparar, pôr a lenha, pegou o menino para amarrar. Você já pensou se ele fosse um pai desleixado, que não criasse bem o filho dele? Você já pensou o velhinho com 100 e tantos anos, 110, 115 anos, dando pique atrás do tal do Isaac? E o Isaac: banana pra você, velho, vai me pegar nada, vai matar eu? O que teu filho está fazendo é responsabilidade tua, viu? Que as filhas da minha filha fazem é responsabilidade dela. Eu, como avô, não educo. Também não ponho a perder tanto, né? A gente está mais controladinho. Mas o dia que você for avô, você vai entender o que eu estou falando. É outro nível de vida. Mas o filho é responsabilidade tua. E Abraão, com os seus defeitos que lhe apareceram, com a troca de posição de Isaac e Deus, ele foi um cara honesto e educou bem a criança. Porque a criança não se moveu, o filho ficou paradinho, ele amarrou o filho dele e colocou em cima do lugar para matar. Será que nós estamos trazendo a nossa casa em obediência ao Senhor? Será que nossos filhos têm sido bênção ou têm sido maldição? Porque para a bênção se concretizar, é uma engrenagem de situações que eu tenho te explicado, né? A máquina funciona com muitas engrenagens. E de repente tem alguma engrenagem na tua casa que está deslocada. E daí Deus não pode operar, porque Deus quer te abençoar. Mas não pode, porque faltou alguma coisa sua. Mesmo ele tendo colocado o menino no lugar de Deus em um certo tempo da vida dele, era um menino educado, porque ele amarrou o filho. O filho estava sobre a sua submissão, sabe por quê? Porque o filho acreditava no pai. Nós somos exemplo para os filhos. Quando você mente, você está ensinando teu filho a mentir. Quando você passa um sinal vermelho, você está ensinando teu filho a ser um mau motorista. Quando você estaciona embaixo da placa de proibido parar de estacionar, teu filho quando crescer vai crescer com aquela plaquinha. Ah, mas meu pai parava, eu também posso parar. Isaac ficou quieto porque o pai dele acreditava num Deus eterno. E ele aprendeu a acreditar no pai que acreditava no Deus. Porque o pai dele falou assim: Deus vai prover para si o cordeiro, meu filho. 2017, o que você colocar na presença de Deus, Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Porque você não pode perder a fé. Você percebeu o entrelaçamento de sentimento entre eles? Um dia ele acreditou em Deus que ele seria uma grande nação. Ele tinha que ter um filho. O filho veio. Aí Deus pede o filho para ele. Ele falou: não, mas eu vou ser uma grande nação. Então Deus vai prover para si o cordeiro. Levou o filho. O filho foi, ajudou, levou a faca, levou o fogo, viu o pai cortar, pôr as pedras, pôr a lenha, ficou quieto, foi amarrado. Irmãos, o menino estava deitado olhando para cima, e o pai com a mão erguida com uma faca na mão para passar no pescoço dele. Você acha que foi um momento de prazer ou um momento de estresse? Tanto para o pai quanto para o filho. Foi fácil, né? A mesma coisa que chegar. Fez um pastel para mim, por gentileza, põe um pastel de queijo, dá uma Coca Zero, né? Aí você fica esperando o menino lá, olhando para cima, o pai com a faca na mão. Até aquele momento eles não perderam a fé. Sabe por quê? Porque Deus age no momento certo na tua vida. E no momento certo o anjo do Senhor apareceu e falou assim: Abraão, faz isso não, que eu já entendi que você tem muita fé no Deus eterno, e por causa da tua fé você vai ser abençoado. Quando ele olha para trás, já tinha um carneirinho parado, com chifres enroscado num arbusto. Ele foi lá porque o sacrifício tinha que ser feito. Quando você fala alguma coisa, está escrito, vai ter que acontecer. Aí você lembra, porque eu sempre falo para você: fale coisas boas, que vai acontecer coisas boas. Fale coisas ruins, vai acontecer coisas ruins. O falar é nossa determinação, nós que determinamos o que nós queremos falar. Satanás pode induzir a nossa cabeça, mas se nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo, nós pendemos para o lado da palavra de Deus.
Porque nós iremos manifestar aquilo que o nosso coração está cheio. Aliás, a Bíblia fala, né? Que uma boca fala que o coração está cheio. Durante um dia, faça uma análise hoje. Domingo, dia de boa, choveu, mano. Quantas vezes que nós agradecemos a Deus? Ah, pastor, tem que agradecer. Você dormiu, acordou. Vida, ótimo. Obrigado, Senhor, tive uma noite. Você teve roupa para se vestir, você calçou teu pé, você teve dinheiro para ficha de ônibus, você teve dinheiro para gasolina, você teve o carro, você teve um almoço, você teve a sobremesa, almoço com sobremesa ou sem sobremesa, você se alimentou, você teve um cochilo à tarde, você assistiu televisão, você tem uma sala, você tem uma televisão, por mais simples que seja, agora você conseguiu levantar, se trocar e vir para a igreja. Você acha que tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus está te abençoando. Você já pensou se Deus resolve retirar o ar só do mundo? Deixa o mundo aí, vamos tirar o ar. Irmãos, porque para ele fazer isso, como ele fala assim, haja e ouve, ele fala assim, não haja mais, não quero mais ar. Pum, acabou. Aí o que você faz com toda a sua imponência, né? Porque às vezes a gente é meio metidão, a gente se acha, sou pastor. Tem uma bronca disso, né? Ninguém é o Gilson, é o senhor que é o pastor, sou eu. A pessoa precisa me reconhecer, eu não tenho que me apresentar. Porque tem, eu sou o pastor fulano, quero fazer tal coisa. Irmão, você não é nada. Desculpa, viu? Você pode ser São Paulino, corintiano, parmeirense, mas não somos nada diante. Deus é tudo. E no momento crucial da vida, Deus falou, o anjo falou, Abraão só olha para o lado, o cordeiro estava lá. Aquele cordeiro foi sacrificado. Sabe quem simboliza aquele carneirinho ou aquele cordeirinho? Jesus Cristo, que vai estar na tua vida em 2017. Porque os problemas virão, as caminhadas serão longas, as noites serão difíceis, os obstáculos vão aparecer, mas tenha na tua cabeça o seguinte, Jesus Cristo é a tua provisão. Você crê nisso? Fecha teus olhos um pouquinho. Pensa bem na caminhada que Abraão teve. Os momentos de dificuldade, mas ele não perdeu a esperança. Em 2017, não perca a esperança. Nunca perca a esperança em dias melhores, porque os dias melhores quem faz somos nós, não é o governo. Com todo respeito, viu? Respeito ao ministro da Fazenda, ao senhor presidente da República, ao ministro do Planejamento, todas essas pessoas merecem nosso respeito. Mas desculpa, os nossos dias melhores vêm de Deus. Porque o livramento quem traz é Deus. O cordeiro é o livramento, é Jesus na tua vida, é Jesus na tua empresa. A tua empresa precisa vender mais, chame Jesus para ser o teu comercial, ele vai ser teu comercial. A tua empresa precisa de administração, chame Jesus lá, ele vai ser o teu economista. A tua empresa precisa de um marqueteiro bom, chame Jesus. O marketing de Jesus foi tão forte que já dura 2000 anos. Ele é bom de marketing tanto em Nazaré como no céu, porque o Cristo ressuscitou e está em aberto até hoje. E ninguém derruba ele, hein? E olha que já tentaram pra caramba, velho. Mas ele é bom naquilo que ele faz, ele é bom de te ajudar. Porque o Jesus de Nazaré conheceu a terra, e o Cristo te leva você para conhecer o céu. Não tem lugar melhor. Você vai ser bem sucedido na terra, e um dia você vai ter a vida eterna lá no céu. E esse Jesus pode te dar isso. No momento difícil na vida social, no momento difícil na vida profissional, no momento difícil da tua vida conjugal, chame Jesus, ele é o sacrifício. Que coisas ruins acontecem, e como acontece. Em 2017 não vai ser diferente. Vai ter, porque teve dificuldade para Abraão, mas ele ouviu e ele se rendeu aos pés do Senhor Deus. E ele obedeceu. Em 2017 obedeça a voz do Senhor. Não deixa o Isaac atrapalhar o teu dízimo, não deixa o Isaac atrapalhar a tua oferta. Que a tua fidelidade, Deus vai contar com ela para ele ser fiel para você, porque Deus não pode ser fiel para você se você não for fiel para ele. E por gentileza, você me conhece bem, não estou falando de dinheiro, estou falando de obediência à palavra, estou falando de quanto você pode dar, estou falando de como você o faz.
Que o mundo pode chegar na beira para te acabar, mas fica tranquilo, no momento certo Jesus vai entrar com bênção na tua vida.